Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração, Thelma Schinkerman. Continuação do capítulo 6. O rei, seguindo o conselho de seus capitães mais sábios e corajosos, dispôs seus batalhões daquela forma. O primeiro incluía a vanguarda e um corpo de tropas encarregado de auxiliá-la. A vanguarda consistia em 350 soldados, os melhores e mais corajosos do exército, comandado pelo Marechal de Guiers e por Giacomo Trivulzio. Logo atrás vinha uma tropa de 3.000 suíços, liderados por Egmberto de Clèves e de Lornay, o grande escudeiro da rainha. Em seguida vinham 300 arqueiros da guarda, que o rei enviara para ajudar a cavalaria, lutando nos espaços vazios entre eles. O segundo batalhão, comandado pelo próprio rei, formava o corpo principal do exército e estava disposto nessa ordem. A artilharia, comandada por Jean de Lagrange, 100 cavaleiros da guarda, tendo Guy Coronel como porta-estandarte, os membros da Casa Real sob o comando de Aymar de Pry, alguns escoceses, 200 besteiros a cavalo e, por fim, arqueiros franceses, liderados pelo Monsenhor de Crussol. O terceiro e o último batalhão, ou seja, a retaguarda, precedido por 6.000 animais de carga transportando a bagagem, era composto por apenas 300 soldados, comandados pelos senhores de Guise e de La Trémoille. Essa era a parte mais fraca do exército. Tendo estabelecido a disposição dos batalhões, Carlos VIII ordenou à vanguarda que atravessasse o rio, bem em frente à cidadezinha de Fornovo. As ordens foram cumpridas de imediato. A água batia na altura do joelho dos cavaleiros, e os soldados da infantaria avançaram segurando-se nos rabos dos cavalos. Quando viu que os últimos soldados de sua primeira divisão haviam chegado à margem oposta, o rei decidiu seguir o mesmo caminho e atravessar o rio no mesmo val, dando ordens aos senhores de Guise e de La Trémoille para que regulassem a marcha da retaguarda de acordo com a do centro do exército, assim como ele havia regulado sua marcha de acordo com a da vanguarda. Suas ordens foram prontamente cumpridas e, por volta das 10 da manhã, todo o exército francês já estava na margem esquerda do rio Taro. Pelos movimentos do inimigo, o rei percebeu que a batalha era iminente e os encarregados de transportar a bagagem, liderados pelo capitão Odette de Ribérac, foram separados da retaguarda e deslocaram-se para a extrema esquerda. Francisco Gonzaga, general em comando das tropas confederadas, refizera seus planos de acordo com as ações do rei da França. Seguindo as ordens dele, o conde de Cajazzo, com 400 homens armados e 2.000 soldados de infantaria, atravessou o rio Taro, no ponto em que ficava o acampamento veneziano, para atacar a vanguarda francesa. O próprio Francisco Gonzaga, entretanto, tendo seguido pela margem direita até Fornovo, atravessaria o rio pelo mesmo val que Carlos VIII usara, com o objetivo de atacar a retaguarda. Por último, ele havia colocado os estradiotas entre essas duas passagens, com ordens de atravessar o rio, assim que vissem que tanto a vanguarda quanto a retaguarda do exército francês estavam sob ataque, e cair sobre seus flancos. Não satisfeito com as medidas tomadas para o ataque, Francisco Gonzaga também tomara providências para a retirada, deixando 3 tropas de reserva na outra margem do rio. Uma para guardar o acampamento sob as ordens dos proveditori venezianos. As outras 2 dispostas em escalão para se ajudarem mutuamente, comandadas por Antônio de Montefeltro e Aníbal Bentivoglio. Carlos VIII havia observado todos os arranjos do exército inimigo e reconhecer aquela astuta estratégia militar italiana que fazia de seus oponentes os melhores generais de todo o mundo. Porém, como não havia formas de evitar o perigo, decidiu tomar um caminho lateral e deu ordens para que avançassem. Dentro de um instante, todavia, o exército francês se viu acuado entre o conde de Cajazzo,
que bloqueava a passagem com seus 400 homens armados e 2.000 soldados de infantaria, e Francisco Gonzaga, que perseguia a retaguarda, conforme mencionamos, com 600 homens armados, a nata de seu exército, um esquadrão de estradiotas e mais de 5.000 soldados de infantaria. Por si só, esse batalhão era mais forte do que todo o exército francês. Quando, entretanto, os senhores de Guise e de La Trémoille se viram acuados dessa maneira, ordenaram que seus 200 homens armados se virassem para a direita, ao passo que na extremidade oposta, isso é, na vanguarda, o Marechal de Guiers e Trevulzio interromperam o avanço dos soldados e ordenaram que baixassem as lanças. Entre mentes, de acordo com seus costumes, o rei, que, como dissemos, estava no centro do exército, conferia o título de cavaleiro aos senhores que haviam conquistado o privilégio em virtude de seus méritos pessoais, ou por sua amizade com o rei. De súbito, um grande estrondo soou logo atrás. Era a retaguarda francesa, que enfrentava o Marquês de Mantua. Naquele combate, em que todo homem escolhia seu inimigo como se fosse um torneio, muitas lanças foram quebradas, principalmente as dos cavaleiros italianos, pois eram ocas para que pesassem menos e, consequentemente, tinham menos robustez. Aqueles que se viram desarmados logo desembainharam suas espadas e avançaram em direção ao inimigo. O rei os viu despontar de repente, muito mais numerosos do que os franceses e aparentemente prontos para cercar a ala direita do exército. Ao mesmo tempo, em um ponto próximo ao centro, ressoaram gritos terríveis. Era um anúncio de que os estradiotas estavam atravessando o rio para atacar. O rei imediatamente dividiu suas tropas em 2 destacamentos, confiou um deles ao bastardo dos Bourbon para atacar os estradiotas e correu com o outro para socorrer a vanguarda. Atirou-se no meio da peleja, atacando como um rei, mas lutando como o mais corajoso de seus capitães. Estimulada pelo reforço, a retaguarda manteve-se firme, embora houvesse 5 inimigos para cada um deles, e o combate continuasse a ser travado com uma fúria surpreendente. Obedecendo às ordens do rei, o bastardo Bourbon lançou-se contra os estradiotas, mas, infelizmente, carregado por seu cavalo, infiltrou-se tão profundamente nas fileiras inimigas que sumiu de vista. O desaparecimento de seu líder e a perplexidade diante das vestimentas estranhas daqueles inimigos e da sua forma peculiar de lutar perturbavam consideravelmente aqueles que deveriam atacá-los. Por um momento, o caos reinava na porção central do exército, e os cavaleiros, em vez de aproximar suas fileiras e lutarem juntos, se espalharam pelo campo de batalha. Essa manobra errada teria sido extremamente danosa a eles se a maioria dos estradiotas, em vez de se valerem de sua superioridade numérica, não tivessem avançado na esperança de um saque na direção da bagagem do exército francês, que estava abandonada e sem vigilância. Uma grande parte da tropa, entretanto, ficou para trás para lutar, perseguindo a cavalaria francesa e destruindo suas lanças com suas terríveis cimitarras. Felizmente, o rei, que acabara de repelir o ataque do Marquês de Mantua, viu o que estava acontecendo atrás dele e, cavalgando de volta a toda velocidade, correu para socorrer suas tropas. Seguido pelos cavalheiros de sua casa, ele caiu sobre os estradiotas, não mais armado com sua lança, pois ele acabara de quebrá-la, mas brandindo sua longa espada, que resplandecia ao redor dele como um relâmpago. Então, ou por ter sido levado para longe por seu cavalo, como acontecera com o bastardo Bourbon, ou impulsionado por sua própria coragem, o rei de repente se viu em meio às fileiras dos estradiotas, acompanhado por apenas 8 dos cavalheiros a quem acabara de nomear, por um escudeiro chamado Antoine de Ambos, e por seu porta-estandarte. França, França! Ele gritava, para reunir os outros cavalheiros que haviam se espalhado. Estes,
vendo por fim que o perigo era menor do que supunham, começaram a se vingar dos estradiotas, retaliando e devolvendo multiplicados os golpes recebidos. As coisas estavam ainda melhores na vanguarda. O Marquês de Cajazzo, que estava à frente de um batalhão muito melhor do que o francês e que a princípio parecia animado com os propósitos mais terríveis, parou repentinamente quando estava a ponto de atacar, a cerca de 3 ou 4 metros da tropa francesa, e deu meia volta, sem quebrar uma única lança. Os franceses queriam marchar em perseguição, mas o Marechal de Guiers, temendo que aquela fuga pudesse ser apenas um truque para afastar a vanguarda do centro, ordenou que ninguém saísse do lugar. Os suíços, entretanto, que eram germânicos e não atenderam suas ordens ou pensaram que não lhes dizia respeito, seguiram em seu encalço e, embora a pé, alcançaram o batalhão inimigo e mataram 100 de homens. Isso foi o suficiente para desencadear o caos entre os soldados, de modo que alguns se dispersaram pela planície e outros se atiraram no rio para atravessá-lo e retornar ao acampamento. Quando o Marechal de Guiers viu a situação, deu ordens para que 100 de seus próprios homens fossem em auxílio do rei. Carlos VIII continuava lutando com uma coragem extraordinária, correndo enormes riscos, constantemente separado de seus senhores, que não podiam segui-lo. Na verdade, para onde quer que houvesse perigo, o rei corria gritando «França!», sem se preocupar se os seus homens o seguiam ou não. Já não lutava mais com a espada, pois ele a tinha quebrado havia muito tempo, do mesmo modo que a lança. Passara a empunhar um pesado machado de guerra, cortando e perfurando, desferindo golpes mortais. Os estradiotas, gravemente encurralados pelos senhores do rei, logo passaram do ataque à defesa e da defesa à fuga. Foi nesse momento que Carlos VIII passou a correr o maior perigo, pois, deixando-se levar por sua perseguição, viu-se sozinho e rodeado por aqueles guerreiros. Todos eles estavam aterrorizados, caso contrário, teriam se reunido para subjugar o rei e seu cavalo. Mas, como disse Comines, bem protegido é aquele que é protegido por Deus. E Deus estava protegendo o rei da França. Naquele momento, contudo, a retaguarda francesa continuava sofrendo com o ataque inimigo, e, embora os senhores de Guise e de La Trémoille estivessem resistindo o máximo que podiam, provavelmente acabariam tendo que ceder à superioridade numérica, não fosse por uma ajuda dupla que chegou bem a tempo. Primeiro, o infatigável Carlos VIII, que, deixando de lado sua perseguição aos estradiotas, tornou a se jogar no meio da luta. Depois vieram os lacaios do exército, que, libertados do ataque dos estradiotas e vendo seus inimigos em fuga, agarraram os machados que costumavam usar para cortar lenha e para construir suas cabanas, e irromperam no meio da briga, cortando os jarretes dos cavalos e, com os golpes poderosos que desferiam, esmagando as viseiras dos cavaleiros apeados.